Olá, meus amigos, amigas, é o professor Legene que está falando com vocês. Vamos começar a nossa aula 3 da religião hinduísmo, né? O hinduísmo já é a nossa quinta religião. Já estamos na Ásia ainda, né? Que são as mais antigas. E na próxima religião vai ser o budismo. Eu estou fazendo em ordem cronológica do seu surgimento, né? Então, estou muito contente com esse curso, porque exige muito de mim, muito estudo, né? Para cada hora de aula aqui ao vivo, eu gasto mais ou menos 4 estudando. Estudar é a melhor coisa que tem. Aparentemente, estou conseguindo passar esse valor para pelo menos o netinho mais velho de 10, o segundo de 6 anos ainda prefere, acho que, brincar mais do que estudar. O mais velho, ele me manda fotos dos cadernos dele, é tudo anotado. Bom, e eu mando foto para ele também dos meus manuscritos, né? Que... Bem, pessoal, eu só uma breve introdução. Ontem eu estive em São Paulo. Vocês que me acompanham sabem das minhas atividades. Eu entrevistei o grande analista internacional Pepe Escobar, que é brasileiro, mas mora há 40 anos fora do Brasil. Às vezes ele até tem dificuldade de achar uma palavra em português, né, porque ele fala só inglês. Fala francês e espanhol muito fluente também. E foi numa livraria pequenininha, ali na Galeria Metrópole de São Paulo. Estive lá com a minha esposa, o Leonardo Atush estava lá, e umas 40, 50 pessoas presencialmente, mas já assistiram à palestra de ontem para hoje, 46 mil pessoas. Eu estou assim impressionado, né? O canal da livraria, o vídeo que mais bombou lá tinha 500 visualizações, né? Ele vai passar no 247 essa semana, não sei o dia. O Léo disse que no meio da semana. Eu vou passar no meu canal também e nos canais parceiros. Já aproveito para agradecer aí, estamos sempre juntos nos cursos, né? Bom, então era só esse registro e quero entrar aqui na nossa aula. No final da aula eu anuncio aí, eventualmente, quem entrou de membro, quem fez alguma doação para o nosso trabalho. Quero comunicar a vocês que a partir dessa semana, a semana na verdade começa hoje, né? Então amanhã vai começar a rodar o livro Mao Zedong. É o 5º volume da coleção chamada Para Principiantes. Já tem Marx, já tem Engels, já tem Lenin, já tem Stalin, agora completa o quinto e último dos 5 grandes revolucionários. Não vou fazer um segundo escalão, muita gente pede, Chou En-lai, Ho Chi Minh, Fidel Castro. Se for assim, aí não tem fim. Então, eu estou priorizando outros títulos para essa mesma coleção para principiantes, como, por exemplo, Filosofia Oriental para Principiantes, que eu já estou começando a escrever. Na verdade, já está escrito, eu estou editando. Espero até agosto publicar essa obra. Nós só conhecemos filósofos ocidentais. Ninguém conhece um filósofo oriental, né? E eu dei esse curso, Filosofia Oriental, falei de 20 filósofos, né? Árabes, persas, indianos, chineses e judeus, né? Isso foi muito bom também. Eu cresci muito, né? Quando a gente estuda, a gente cresce, né? Então, esse curso, a partir dos meus manuscritos, já viraram a primeira redação do livro e agora estou fazendo a edição final, né?
Também terei um livro sobre aqueles mártires da África, não é, sobre a luta da descolonização africana, foram 30, e outros. Tem muitos projetos editoriais aí, eu não paro, fico o tempo todo lendo, estudando, mas hoje cumpre-nos avançar um pouco mais. Não sei se nós vamos terminar hoje o hinduísmo, se será necessário uma quarta aula, né? Não tem problema, o curso é livre, não tem o rigor acadêmico, ele não tem certificação, faz quem quer, quem tem amor ao conhecimento, e eu espero honrar com a maior responsabilidade essa confiança, né, que quem me acompanha me empresta essa confiança, né? Mas na aula passada, nós terminamos assim dizendo que os ingleses, que ocuparam a Índia em torno de 88 anos, eles referiam-se aos hindus, né, que são os praticantes da religião hinduísta, como pagãos indianos, ou seja, não cristãos. Bom, e aí dando sequência então, essa tradição de chamar os indianos seguidores do hinduísmo, que são hindus, né? Indianos é quem nasce na Índia, hindus é quem pratica a religião. Essa tradição vem do século XVII, não é? Mas a noção concreta de hinduísmo, aí ponho aspas aqui no hinduísmo, como se fosse propriamente uma religião organizada, ou mesmo como uma religião do mundo ou religião mundial, isso só se estabelece propriamente no século XIX. É uma coisa muito recente da forma como está estruturada o hinduísmo. As aulas ficam numa playlist lá no canal, né? Não sei se já estão todas lá, essa aqui é a 11ª, né? Mas está sempre bem atualizado. Minha amiga Luísa, que cuida do canal, administra, ela mantém sempre atualizado, né? E então essa é a quinta religião que nós estamos vendo. Vamos começar budismo semana que vem. Eu estou imaginando quando chegar no islamismo, né? Bom, vamos passar antes pelo cristianismo e suas ramificações, né? Se bem que as ramificações, como eu fiz uma divisão, cristianismo é uma religião, né? Mas dentro do cristianismo, né, eu vou falar dos racha, dos protestantes, né? Então são 6. E esses 6 eu vou falar depois do islamismo, porque eu estou fazendo o curso em ordem cronológica e o racha mais antigo do cristianismo é o racha de 1054, que cria. A rigor, teve um primeiro racha em 450, mais ou menos, né, que é a partir do Concílio da Calcedônia, né? Aí criou as igrejas ortodoxas orientais. Mas esse é um racha pequeno. O racha de 1054 criou as igrejas ortodoxas grandes lá do Oriente, né? Que é a igreja ortodoxa russa e outros, né? E o islamismo entra aí no meio, né? O islamismo é século VII. Bom, portanto, essa colonização, que não foi tão longa, 88 anos, houve outros momentos de outras presenças da Inglaterra na Índia. A Índia pode ter sido o maior império que a humanidade conheceu, né?
definição de maior império, não há um consenso. Eu estudo muito impérios. O livro básico é o do Paul Kennedy, de 86, Ascensão e Queda das Grandes Potências, aí são impérios, né? Quando você fala império, o maior império, o historiador vira para você e fala assim: você quer saber do ponto de vista do qual? Maior número de pessoas governadas, maior território conquistado, o maior tempo que existiu, né? Então, não há consenso. Mas ninguém tem dúvida que o romano, o inglês, disputam aí o primeiro lugar, né? A Inglaterra tinha lá uma maneira de se referir a ela própria, né? O Império Inglês, ela dizia onde o sol nunca se põe, no Império Inglês. Por quê? Porque quaisquer um dos 24 fusos horários da Terra, havia uma bandeira da Inglaterra hasteada como símbolo do controle e da posse, né? Exatamente pela sua diversidade de seitas, grupos e correntes é que alguns estudiosos preferem classificar o hinduísmo mais como uma tradição religiosa do que uma religião. Eu não estou entre esses estudiosos, até porque não me considero um estudioso das religiões. Me considero um curioso, um leitor de livros religiosos, livros teológicos, né? Eu tenho, por exemplo, todos os 9 evangélicos apócrifos que a Igreja Católica Cristã não reconhece, reconhece só 4. Eu tenho todos eles. Eu tenho todos eles e li todos eles. Mas isso não me faz um especialista, né, no cristianismo, não sou teólogo. Então, um curioso, né? Mas minha opinião aqui para vocês, vocês formem a opinião que vocês acharem conveniente, apropriado. Eu vejo o hinduísmo como uma religião, ainda que você possa escolher o Deus que você quer adorar, é o seu critério, mas é um Deus hinduísta, né? O que a maioria dessas correntes tem em comum, elas se baseiam em um conjunto de livros que são considerados livros sagrados, mas não necessariamente inspirados por nenhuma divindade. Mas essas correntes, eu já mencionei, todas elas aceitam este conjunto de livros. Por exemplo, o cristianismo, o que é chamado Novo Testamento, são, se não estou enganado, 27 livros. Os evangelhos são só 4. Mas é, digamos, um livro único reunido, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, essas coisas. É um livro só. Está tudo ali na Bíblia cristã. A Bíblia judaica também são, não sei se 20 e tantos livros também, mas é um livro só, né, digamos assim. Todos aqueles livros são sagrados e reúnem um conjunto de doutrinas e dogmas que é o alicerce da religião, e todos eles inspirados diretamente em Deus. Não é? Os 4 evangélicos são inspirados diretamente em Deus. Eles anotam, os apóstolos anotavam, não sei bem exatamente com que, não existia caneta na época, mas eles o evangelho mais novo, acho que é o Marcos ou Mateus, um dos dois, foi 40 anos depois que Jesus morreu, né? E quero fazer um parênteses aqui, eu estou entre aqueles que reconhecem um Jesus histórico. Não é? São 3 tipos de posicionamento. Os que reconhecem Jesus como Filho de Deus, esses propriamente são os cristãos, os seguidores, os teólogos cristãos, etc. E existe uma coluna do lado extremo, os que negam a existência
histórica de Jesus. É um mito criado, totalmente inventado, né. Também não estou entre esses. Não é pequena essa corrente, livros e mais livros, eu tenho vários, né. Uma das colunas da minha biblioteca é a coluna de religiões, né, islamismo, judaísmo e cristianismo, mas tem budismo também, né, hinduísmo, então é uma parte significativa do meu acervo, do meu conhecimento, eu tenho muita curiosidade sobre isso, né. Certa vez eu ouvi de um amigo meu, quando virei professor universitário em 85, vai fazer 40 anos, o cara era teólogo, né, teólogo cristão, né, e ateu, né. Aí eu fiquei espantado, né, como que um teólogo poderia ser ateu, né. Aí ele falou: "Professor Legene, só um grande estudioso das religiões pode ser mesmo um ateu convicto", né. A partir daí nunca mais parei de ler, né, sobre o tema. Não tenho escrito sobre isso, né, não é uma área que eu produza ensaios, né, aí teria que ter um domínio que eu não me considero, né. Bom, eh, então, os livros, eh, claro que nem todos os livros do Novo Testamento são considerados inspirados por Deus. Por exemplo, Atos dos Apóstolos são cartas, são atividades que eles desenvolviam, né. Lá eles chamam de epístolas, eles não chamam de cartas, né. Então, quando Paulo escreve uma epístola, não é, não dá para dizer que ele estava inspirado por Deus, né, se bem que alguns cristãos seguidores, né, do cristianismo, eles acham que sim, Paulo já era considerado um santo, etc, né. Portanto, esses livros, não é, os Vedas, que são os primeiros, né, são aceitas por todas estas correntes. No caso do islamismo, é um livro só, que é o Alcorão, ou Corão, né. Nós vamos ver, ter oportunidade aqui de está muito pesado aqui para eu tirar dele, tem uma pilha de livro em cima dele. O que mais tem aqui em casa é pilhas de livro espalhado, né. Mas, eles têm 2 livros paralelos ao Corão, mas que não são livros não são livros ditados por Deus. O Alcorão eles consideram um livro ditado por Deus, né. Como que foi feito isso? Nós vamos ver com detalhes, mas na verdade era Muhammad, que é o profeta, Maomé, nós aportuguesamos o nome, ele recitava perante o anjo, emissário de Deus, Gabriel, ele recitava os versículos do Alcorão, inspirados, não é, por Deus. Ele nunca falou com Deus diretamente, era Gabriel que o inspirava, o anjo aparecia, né. Então os outros 2 livros, os hadiths, não é, que são, hadiths são os ditos do profeta e as sunas, as tradições, ou ao contrário, eu às vezes troco, né. O que são as tradições? Aquilo que o profeta fazia, eles anotavam, né. E ditos são frases, né, aforismos. Então esses são 2 livros fundamentais, também são os mesmos para sunitas, xiitas, o tem a linha mística do Corão, falhou aqui agora o nome, eu já vou lembrar, né, são os sufis, né, o sufismo, todos eles consideram esses 2 livros paralelos também, unificado, né. Quero fazer aqui um parênteses para explicar 2 conceitos que talvez já tenha falado em aulas anteriores, que é a diferença de teísmo e deísmo
com T de tatu e D de dado. Teísmo, com T de tatu, postula a existência de um Deus ou deuses. Não se trata de uma religião. Já o deísmo, com D de dado, é o oposto a isso. Ou seja, tudo no universo foi criado por uma inteligência superior. Nosso conhecimento deriva da razão, do livre pensar. Para os teístas, com T, que dizem que a revelação está dada e não precisamos de conhecimentos. Então, se você for um crente nessa divindade superior, você é um deísta com D. Se você é aquele crente que não tem a menor dúvida da existência de um ser superior, criador de todas as coisas, você é um teísta com T de tatu. Entre os teístas, ou que creem cegamente na divindade, tem um livro, ali é a coluna dos livros de ciência, o livro do Richard Dawkins, é o maior biólogo evolucionista vivo no mundo. Eu li todos os livros dele que foram traduzidos, e o último, The God Delusion, eu comprei antes da tradução, porque não dá para esperar. Comprei na hora que sai lá na Inglaterra, saiu, né? E interessante que ele menciona 7 níveis. 7 níveis. Aquele que crê absolutamente em uma divindade e não tem a menor sombra de dúvida de que esta divindade existe e é a criadora, aí ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O sétimo é aquele que não crê absolutamente em nenhuma divindade e não tem a menor dúvida de que ela não existe, nenhuma delas, né? Para minha surpresa, o grande, maior líder do movimento ateísta mundial, ele fala: eu estou na coluna 6, que é um ateu mesmo, violentíssimo, né? Ele não, acabou não explicando os níveis, ele fala dos extremos, né? E aí diz assim: eu estou no 6. E eu, professor aqui, tentando ministrar um curso de... É um curso de teologia, não deixa de ser. O curso sobre os livros que eu estou dando nas quintas-feiras não deixa de ser um curso de literatura, né? Então, eu encontro no nível 7, né? Bom, podemos distinguir 3 correntes teístas. Então, aqueles que acreditam e não têm a menor dúvida. Os monos, os polis e os enos, já vou explicar. Monoteístas é o que acredita em um único e absoluto Deus. Não reconhece nenhuma outra divindade e, inclusive, menospreza, trata com desdém, chama de entidade, absolutamente não aceita nenhuma outra divindade a não ser este Deus monoteísta. Depois vem o lado oposto, são aquelas religiões, então os teístas, né, eles são politeístas, eles acreditam em muitos, vários, uma grande quantidade, etc, etc. Não estão preocupados, jamais professam que existe um Deus único, porque se existe um Deus único,
os outros deuses são deuses menores, secundários. Não, 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 não. Mas há uma variante entre estes dois tipos de teístas, é o que nós chamamos de enoteístas, né? Que é um pouco a característica lá da Índia, né? Eles acreditam em vários deuses, mas há um Deus superior a esse, a todos, não é? Os dois exemplos que os livros de história chamam de mitologia, né? Eu acho um desrespeito falar em mitologia grega, né? Porque eram deuses de verdade, né? Não que eu diga que eles existiram, mas eram deuses que eram reconhecidos na sociedade pelos seguidores, pelos gregos, né? Mas eles eram enoteístas neste caso, né? Porque existia um Deus maior, um Deus poderoso, o chefe do panteão dos deuses, o chefe do Olimpo, onde eles viviam. Eram deuses totalmente humanizados. Eles tinham qualidades e defeitos das pessoas, dos seres humanos, né? Qual era esse Deus mais poderoso, acima de tudo, supremo, etc, etc. No caso da religião politeísta grega, que eles chamam de mitologia, era Zeus, não é? Quem estuda profundamente poderes de deuses diz que o poder de Zeus seria, por tudo que diz que ele fazia, praticava e tal, seria até maior do que o poder do Deus judaico-cristão, que tem vários nomes, né? Adonai, Javé, Elohim, Elohim, né? Tem vários nomes, né? Você vê que no Velho Testamento não foi escrito. Eles dizem que foi escrito por Moisés, os 5 principais livros, né? Hora do café. Obrigado, amor. E há uma outra que eles chamam de mitologia nórdica, que eu gosto muito também, tem um livro, que tem muitos deuses. Thor é um deus, o meio-irmão dele, Loki, é o deus, mas o deus poderoso é o Odin. Não sei se eles falam Odin, mas deve ser Odin, né? Não é o nome francês. Nós temos hindus, lembrando que hindus é o seguidor do hinduísmo, que se dizem ateus. Hindus ou hinduístas, eu sou ateu, mas eu sou praticante do hinduísmo. Outros se dizem teístas, né? Algumas correntes do hinduísmo são, nós chamamos de, eu uso esse termo, mas ele existe, não é invenção minha, reencarnacionistas. E o termo é a samsara. Ana, eu estou aqui com uma dúvida, como é que nós abordaríamos? São muitas religiões africanas, né? Elas são religiões animistas, Deus está presente em tudo, né? Animismo. Mas elas não têm uma estrutura que você possa dizer, olha, é isso, 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 os livros sagrados são esses, né? Mas estou estudando, não vou descartar, né? Mas em um primeiro momento eu fiquei com dificuldade intelectual de chegar nesse ponto, mas não vamos sofrer por antecedência. Eu já usei o termo aqui, samsara, acho que já até defini, é a reencarnação. E para eles, a salvação ocorreria, né, quando nós conseguíssemos nos libertar deste ciclo de nascimento, morte, reencarnação.
nascimento, morte, quando você se liberta deste ciclo, não é, você então atinge, o budismo chama isso de, iluminação, né, então ou a salvação, o salvacionismo, né. Então aí vem a influência do budismo, jainismo no hinduísmo. Já vimos o jainismo, mas não vimos ainda o budismo. Assim, podemos definir o hinduísmo como a mais complexa de todas as religiões, bem como a que tem o maior número de livros considerados sagrados, e mesmo estes livros são os livros mais antigos de todas as religiões existentes. Por exemplo, o luteranismo não tem um livro, ele não criou um livro, é o mesmo livro da Bíblia. Claro que ele fez a tradução do, eu não sei se foi direto do grego ou do latim. Tchau, Lauter. Ele fez a tradução para o alemão, o primeiro que fez foi Lutero, né. Ao fazer isso, ele enxerta não frases novas, mas comentários através de notas de referência. Na época não era propriamente de rodapé, às vezes era até na lateral do. Lembrando que em 1517, quando ele rachou, Gutenberg já tinha descoberto a sua prensa móvel e já tinha impresso a primeira Bíblia, acho que por volta de 1450. Alguns dizem do hinduísmo como não sendo apenas uma fé, mas que pode estar relacionado também com a razão e a intuição, que não poderia ser definido. O hinduísmo não teria uma definição, mas ele só poderia ser experimentado, praticado. Essa é a opinião, entre outros, de Sarvepali, com 2 L's, né, Radhakrishnan. O Radha é DHA, Krishnan. Ele viveu entre 1888 e 1975. Além de teólogo, ele foi o primeiro vice-presidente da Índia independente de 1947, cujo presidente era Jawaharlal Nehru, né. E depois de Nehru, ele era vice de Nehru, Nehru morreu, ele então torna-se o segundo presidente da Índia, mas era um teólogo muito respeitado, né. Então, para ele, o hinduísmo tem relação com a razão e a intuição, né, e ele não pode ter uma definição, mas ele só pode ser vivenciado. Esse termo eu não acho bom, vamos usar vividos, né, ou experimentado. Paralelo ao próprio hinduísmo, nós vamos ter o vedismo, com aspas, vem de Vedas, né, praticado por alguns grupos indo-arianos. Você já ouviu muito esta palavra indo-arianos. Esta é uma região da chamada Ásia Meridional, Planalto iraniano, Afeganistão, Síria e Iraque, mais Camboja e Vietnã, bem como o brahmanismo,
que é uma antiga filosofia religiosa indiana que dá a estrutura da cultura e da civilização védica. Quero fazer um parêntese aqui e dar uma dica cultural. Às sextas-feiras, no meu programa Geopolítica em Foco da TVT, das 10h30 às 11h, às sextas tem aquele quadro chamado Fala aí, professor, onde as pessoas me mandam perguntas e eu respondo. 5, 7 minutos. Mas tem um quadro chamado Dica Cultural. Ou é um filme ou é um livro, né? Semana que vem, se der tempo, às vezes sacrifico o tempo, cai a dica cultural, né? Eu vou falar sobre aquele filme Cruzada, né, do Ridley Scott. Mas eu assisti hoje um filme, a minha esposa chama assim de filme cabeça, né? Que não é um filme hollywoodiano com muita estrutura, essas coisas, um filme iraniano, muito bonito, muito bem feito, está no Netflix. O título é Holy Spider, né? Por traduzir ao pé da letra, é Aranha Sagrada, né? O finalzinho é uma delícia. As bolinhas de leite em pó não dissolvida misturado com açúcarzinho, né? Bom, esse filme maravilhoso. Fica aí a dica, não posso falar muito não, mas para quem está iniciando no comunismo, Rafael, um livro básico, então tá bom. Não vou recomendar o Manifesto Comunista, não. Eu, ainda bem que não foi o primeiro livro que eu li 50 anos atrás. O primeiro livro que eu li foi do Lenin, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, mas também não vou recomendar esse livro para você. Vou recomendar um livro de Friedrich Engels, não é? Do socialismo utópico ao socialismo científico. Esse aí mostra exatamente o que os comunistas querem, que é o socialismo, né? Bom, e aí só para concluir o filme, só vou dar o enredo, mas claro que não pode falar nada, senão é a história de um muçulmano. No Irã só tem praticamente muçulmano. Tem cristão, tem zoroastrista, tem judeu, mas é 3% da população, né? 100 milhões de habitantes, você vê. É a história de um muçulmano fundamentalista que mata prostitutas. Ele chega a matar 16. E ele não se considera assassino. Ele mata para limpar as ruas de mulheres corruptas, né? Então esse é só isso que eu posso falar. Vamos voltar aqui. Por isso fica muito difícil encontrar uma definição unitária para o que nós chamamos de hinduísmo ou religião hindu. Mas uma das formas poderíamos chamá-lo de, abre aspas, a eterna lei, ou, abre aspas, eterno caminho, Dharma, lei, Dharma, caminho, lei, caminho, né? Quem sabe isso possa dizer muita coisa para os que são dessa religião, para você que tem curiosidade, né? Então, em função dessa complexidade, é que vemos que não é possível situar Deus, entre aspas, ou deuses,
entre aspas, de apenas uma maneira no hinduísmo. Assim, não é, temos que levar, em conta correntes hinduístas que pregam não ao mesmo tempo, né, cada corrente prega, umas pregam o monoteísmo, o politeísmo, o panteísmo, Deus está em todas as coisas, o monismo, que é o monismo, todas as coisas existentes, remontam a uma mesma fonte, mas que é de substância diferente dela. Esse é o monismo. Lembrando que panteísmo, então, eu já defini, né? Todos em Deus. O universo está contido em Deus, mas Deus é maior do que o universo, né? E algumas correntes do hinduísmo até se consideram ateístas. Aí a minha opinião, como estudioso, não como especialista, nem como teólogo, o hinduísmo eu classifico em seu conjunto como uma religião enoteísta. Ou seja, as pessoas escolhem a qual Deus dedicarão a sua devoção e a quem farão os seus pedidos, mas elas não negam a existência de outros deuses. Elas, então, respeitam as outras manifestações de divindades. Mais do que isso, elas reconhecem que elas existem, mas elas escolhem, elas têm uma preferência de um Deus pessoal. O Deus monoteísta de judeus, cristãos e muçulmanos, as pessoas que creem nessa divindade única, né, é um Deus pessoal. Todos os crentes fervorosos, seguidores dessas três religiões, que aí é metade da Terra, 4 bi, é um Deus pessoal. Eles pedem coisas, acreditam que Deus atende os seus pedidos, né? Ouvem, eles falam com Deus e ouvem, ponha por favor aspas no ouvem, né? Ouvem Deus, Deus fala com eles, né? Então, é isso. Então, se essa pessoa considerasse, deixa eu ver se não tem aqui o seu Deus, ela, digamos assim, ela escolhe esse Deus, mas não quer dizer necessariamente que esse Deus é superior a todos os outros, né? Então, completamente diferente do cristianismo, que você não pode escolher aqui, cristianismo, judaísmo, islamismo, você não pode escolher aqui Deus adorar, porque só tem um Deus absoluto. Há no hinduísmo o conceito de Atman ou Atma, com N no navio ou sem o N no final, com acento no A. Atma ou Atman. É uma palavra em sânscrito para designar sopro vital, entre aspas, que é uma grande parte dos hinduístas que acredita que o Atma seja eterno. Nós aqui no Ocidente podemos trabalhar com o sinônimo de Atma como alma. Alma. Há um outro conceito que devemos definir, que é o conceito de Brahman,
com acento circunflexo no A e N de navio, não é? Não confundir com Brahma, Brhma, que é é o Deus criador, né? São 3 deuses na trindade hinduísta. Rafael, Jesus Cristo era mais que socialista, Rafael. Jesus Cristo era comunista. Bom, esse é meu ponto de vista. Muitos, sei lá, bilhões de cristãos talvez não acreditem desta maneira, não veem Jesus desta maneira. Se você legal, José. Se você leu o livro maravilhoso, eu incluí nos 30 livros que você deve ler antes de morrer, esse curso das quintas-feiras, não, desculpe, não incluí. Lutei contra mim mesmo, eu queria incluir, mas acabei não incluindo. Mas se você leu esse livro, eu recomendo, livro maravilhoso, Humberto Eco. Ele se passa ali em 1304, há um debate dentro desse mosteiro, na Idade Média, a Inquisição já em andamento, há um debate convocado para ser feito dentro do mosteiro. E é um mosteiro que aconteceram algumas mortes misteriosas. Então, a investigação das mortes dentro do mosteiro corre paralelo com o debate que está em andamento. De um lado, os monges chamados trapistas, aqueles que vivem que nem mendigos, tudo esfarrapado. De outro lado, os cardeais da igreja. Quem assistiu o filme, quem não vai ler o livro, pode assistir o filme, diretor Jean-Jacques Zanot, maravilhosa adaptação, tem o meu aval, né? Mas se você puder ler o livro, melhor. Esses representantes da igreja oficial, com aquelas, né, são retratados com aqueles chapéus, assim, chegam carregados em liteiras. E sabe qual é o debate? Que é convocado pela igreja. O debate é se Jesus era dono das roupas que ele usava. Os monges trapistas diziam que nem isso ele era dono. Tamanho o seu desprendimento. Pô, se isso aí não é comunismo, o cara reparte pão aí, distribui para 5.000 pessoas. Se isso não é comunismo, eu não sei o que é comunismo, né? Bom, mas isso nós vamos falar lá no momento certo, né? Lembrando, então, que não confundir com Brahma, que é o Deus criador, mas tem também o Vishnu e Shiva. Shiva é o pior deles, é o da destruição, né? O Vishnu é o Deus que sustenta o universo. Um cria, o outro sustenta, o outro tenta destruir. É assim. Então, esse conceito de Brahman, com circunflexo no A e N, é equivalente ao conceito do absoluto, entre aspas, de outras religiões. Brahma é o absoluto, é o princípio divino. Na tradução da escola Advaita, eu já falei das escolas filosóficas hinduístas, é uma dos 3 de Vedanta, que é a escola de conhecimento. Tudo que existe, nada pode existir além dele, do Brahma, do Brahman. A realidade, a consciência e a felicidade. As palavras sânscritas de realidade é sati, consciência é sif, CIF, felicidade é ananda. Eu tenho uma amiga que pôs o nome de Ananda, é um nome de origem indiana, que quer dizer felicidade. Temos que entender e definir um novo conceito, que é o de Deva.
Deva, que são espécie de deuses regentes da natureza no hinduísmo. Esse nome vem da raiz sânscrita, abre aspas, div, que quer dizer resplandecente, brilhante. Isso joga para uma relação com a natureza luminosa deste ser, que é um ser celestial. Eles seriam governados por Indra, Indra. É um deus do céu e rei dos deuses. Então, no panteão hinduísta, o equivalente a Zeus e Odin chama-se Indra. Indra. Aqueles três da Trindade estão acima de tudo isso. Então, este é o Deus, às vezes, eu não sei se é feminino ou masculino, né? E eles têm desenhos de cada um destes deuses e têm estátuas, porque eles também adoram estátuas, né? A equivalência é como se fosse anjos. Esse ser celestial aqui é anjo. Mas aí, como eu já disse, essa Indra equivale a Zeus no Olimpo grego e a Odin. Como é que chama o lugar lá onde ficam os deuses nórdicos? Asgard. Eu, quando era menino, eu li muito história em quadrinhos. Isso é uma boa iniciação aí para a leitura em livros. Então, se você tem filho pequeno, se tem relação com, é tio de crianças, incentive-as a lerem histórias em quadrinho. Não fique achando que isso é ruim, não, porque não é ruim. É claro que se você não para de ler história em quadrinho e começa a ler livro, aí que tem adultos que leem história em quadrinho até hoje e só leem isso. Eu conheço alguns fanáticos, colecionadores, e parece que vivem nesse mundo, né? Então, tem lá DC Comics, tem a Marvel, os heróis, né? Tem aqui a Turma da Mônica. E eu lia, eu lia Thor, né? Thor é um deus, deus do trovão, né? E ele é do panteão nórdico, né? E é filho de Odin. E o nome do panteão onde ficam todos esses deuses é Asgard. Vamos a um outro conceito que também é central na filosofia hindu, que é o de samskara, Samskara. Samskara. Significa o quê? É um selo ou é uma impressão mental, impressão mental. Eles são acumulados com a evolução, né? Evolução dos seres, evolução individualmente, evolução da humanidade. Então você vai acumulando selos, né? Por fim, vamos a um outro conceito também central para o hinduísmo, que é o conceito de karma, que é muito confundido, mas que já está incorporado na linguagem popular como algo tipo relação a um peso a carregar, um pesadelo a ser pago em vida. O significado literal do sânscrito de karma pode ser tudo em aspas, ação, aspas, obra, aspas, feito, com o seu respectivo efeito e consequência.
Aí então está o princípio de causa e efeito. Todas as ações das pessoas influenciam o seu futuro. Boas ações geram renascimentos bons. Lembre-se que eles são reencarnacionistas, é o conceito do samsara. Enquanto maus, né, feitos, más obras acabam gerando maus renascimentos e reencarnações, de maneira que o seu presente influencia o seu futuro. Então, aqui, o karma há uma relação direta do que você faz com o seu futuro, mas não o futuro imediato, o futuro reencarnado, né? Então, o conceito popular não é correto, não é preciso. Ah, o meu karma, vou carregar, etc, etc, né? Nada é nesta vida. Obrigado, Emerson. Pessoal, vou parar por aqui. Então, de fato, nós vamos ter que ter uma quarta aula de hinduísmo. Aí fechamos, porque ainda tem 10 páginas de roteiro aqui, então a média de 1 hora de aula é 10 páginas de roteiro, né? Bom, como disse para vocês, estou gostando muito. Agradeço aí a audiência. Nós tivemos aí 2 novos membros do canal e tivemos uma contribuição. Os novos membros são o Carlos de Oliveira e o JJ, que eu não posso saber, porque é assim que ele se inscreve no YouTube. E meu amigo sempre presente, Ronaldo Gavlinski, dá uma boa noite a todo mundo e faz a sua contribuição, que eu agradeço muito, ajuda o meu trabalho. Sobre a semana, todos os dias, 10h30, nos vemos na TVT. Nesta segunda, 18 horas, eu estou mantendo às 18 horas, o canal Painel Brasil, com a jornalista Rosa Sarquis. Ela mora em Brasília. Às quartas-feiras, às 13 horas, com o meu amigo José Reinaldo Carvalho, na TV 247, O Mundo Como Ele É. E na quinta-feira, 17 horas, o curso de literatura, que eu dei o título de Os 30 livros que você... Os 30 melhores livros que você precisa ler antes de morrer, né? Eu já mostrei aqui os livros que eu me baseio neste aqui, 1001 livros, me baseio nesse aqui, 501 livros, 2 quilos. E este aqui é o livro sobre literatura. O nosso livro básico do curso nosso é esse aqui, Religiões, e eu gosto desse, né, entre outros, Jostein Gaarder. Eu acho que ele é dinamarquês, ele é famoso autor de O Mundo de Sofia. Espero que vocês tenham lido. Eu li quando saiu no Brasil, não lembro a data, deve ter uns 30 anos, e minha filha leu quando tinha uns 15, né? Espero que meu netinho venha ler. É maravilhoso, maravilhoso, Mundo de Sofia, né? Essa semana, muita novidade aí no cenário geopolítico mundial. A minha entrevista com o Pepe Escobar, o 247 vai retransmitir, eu vou retransmitir no meu canal também. E é isso. Boa semana a todos vocês, todos, todas. Tudo de bom. Beijo. Obrigado pela audiência. Até mais, pessoal.